Olá, vocês, eu sou o Flávio, aqui do Legends Modo Carreira, e hoje vamos ter um time aí que é muito tradicional e muito querido aqui do nosso futebol, que obviamente é o time da Portuguesa, a Lusa, que recentemente conseguiu voltar para a primeira divisão do estadual, lá do Campeonato de São Paulo, Campeonato Paulista, e que no ano de 1996 revelou bons nomes, aliás, eu diria grandes nomes para o futebol nacional. Portanto, venha comigo ver a escalação base dessa grande equipe aí. Klemer era o goleirão, Valmir, lateral direito, Emerson e César, a dupla de zaga, Carlos Redondo, lateral esquerdo. Capitão era o primeiro volante, junto dele o Galo. Caio na meia direita, a lenda Zé Roberto na canhota, Alex Alves e Rodrigo Fabre eram os atacantes. O Candinho foi o principal treinador do time. Zé Maria, Zinho e Tico também foram jogadores importantes. E o craque desse time aí, na nossa sessão de destaques, vai ser, obviamente, Zé Roberto. Uhul! Que apesar de ser menino novo na época ainda, ele já estava arrebentando, jogando muita bola e sendo um dos principais nomes dessa equipe da Portuguesa aí. Porque ele começou a jogar como lateral esquerdo e tal, ele foi para meia muito pela influência do professor, do Candinho, né, que colocou ele para jogar mais adiantado, viu que ele tinha muita habilidade, tinha drible, tinha visão de jogo, finalizava bem gol, um baita jogador, um vigor físico assim realmente fenomenal. Então tá aí o grande Zé Roberto, que depois, né, trilhou uma carreira brilhante, mundo afora, seleção brasileira, enfim, baita jogador. Na peça-chave eu vou colocar o capitão, que não por acaso e também sem qualquer tipo de ironia, era o capitão do time, era o líder da equipe, era aquele jogador raiz dentro de campo, marcava muito bem, era aquele pitbull na marcação dos adversários, era o líder do elenco. Ele se chamava Hollywood, mano. Hollywood, tipo Hollywood, só que um pouco mais abrasileirado ali, né? E outra coisa interessante com relação a esse jogador foi que ele teve quase 400 partidas com a camisa da Lusa. Ele jogou muito aí no time da Portuguesa, um dos caras mais respeitados aí, tem o seu nome marcado na história do clube. E o artilheiro eu vou colocar o Rodrigo Fabre, mano, que na época também era jovem, era driblador, ousado, habilidoso, ia pra cima dos adversários e metia gols. Foi um dos jogadores mais importantes nesse sentido aí, nessa campanha da Portuguesa, do Brasileirão. Saiu para jogar no Real Madrid e tal, não teve aquele sucesso lá fora que se esperava dele, porque ele surgiu como uma grande promessa do futebol brasileiro, né? Mas não correspondeu aí todas essas expectativas, só que em 96, né, o nosso recorte aqui, ele foi muito bem, jogou muita bola, fez gol em tudo quanto foi jogo decisivo. Um outro cara que também, nesse sentido aí, se equivale muito a ele, é o Alex Alves, o companheiro de ataque ali do Rodrigo Fabre, maravilhoso, que hoje mora no céu, inclusive, que também foi um jogador muito importante, né? Fez gols decisivos ali, era mais centroavantão mesmo e conseguiu aí dar muitas contribuições para a Portuguesa. A Portuguesa foi vice-campeã do Campeonato Brasileiro de 1996. Começamos falando então um aninho antes, vamos lá para o ano de 1995, que foi quando o time da Portuguesa firmou uma parceria com o frigorífico Chapecó, lá de Santa Catarina, lá de Chapecó. E aí era mais ou menos naquela pegada ali de Parmalat, Palmeiras e tal. A ideia era que eles injetassem grana ali para trazer bons jogadores e tal, fazer contratações, fazer o capital girar dentro da Portuguesa, e foi justamente isso que aconteceu. A equipe conseguiu fazer uma boa campanha no Campeonato Paulista daquele ano, o que já deu bons indícios, bons prenúncios do que estava por vir. E agora já falando do Brasileirão de 1996, que é o grande escopo aqui do nosso vídeo, a parte principal, obviamente, o time da Portuguesa estava lá, entre 24 clubes que disputavam a primeira divisão naquele ano. E aí o regulamento da competição apontava o seguinte para a fase de mata-mata, que o primeiro ia enfrentar o oitavo, o segundo o sétimo, o terceiro o quarto e o quarto o quinto. E aí aquele clube que tivesse a melhor campanha, ou seja, os 4 primeiros, né, eles teriam vantagem nos confrontos de mata-mata de jogar a segunda partida em casa. Por exemplo, se o segundo pega o sétimo, o segundo colocado joga a primeira fora e depois vai jogar a primeira em casa. E além disso, esses 4 clubes, né,
teriam a vantagem de jogar por 2 placares iguais, ou seja, 2 empates e tal. Então, dentro dessa perspectiva, que não tem lógica nenhuma, né, porque não tinha pênalti, não tinha prorrogação, não tinha terceiro jogo, nada. Era esse o regulamento. Foi aí que a Portuguesa acabou pulando, mas a gente já chega lá. A Portuguesa estreou com uma derrota para o time do São Paulo, acabou perdendo por 2-1 para o Tricolor lá no estádio do Morumbi. Depois conseguiu vencer a equipe do Corinthians, bateu o time do Corinthians, venceu por 2-0 na segunda rodada. Teve um gostinho especial porque o Valdir Espinosa era o ex-treinador da Lusa, né? E ele estava treinando o Timão. Então a gente poderia ter tido uma lei do ex nos treinadores, mas isso não chegou a acontecer porque a Portuguesa foi lá e venceu o jogo. E aí, jogando em casa, o time da Portuguesa era muito forte, atuando lá no Canindé. Só que fora eles deixavam a desejar e acabaram ali perdendo muitos pontos, né? Muitos tropeços jogando fora de casa principalmente. Um desses tropeços, que aliás foi em casa, foi contra o time do Vitória, porque a Portuguesa empatou com o clube baiano por 2-2. E aí rolou muitas reclamações com relação à arbitragem ali, né? Os jogadores, a torcida, eles ficaram muito revoltados com a atuação do juiz, chegaram até ali a atirar coisas dentro do gramado. Isso fez com que a Portuguesa fosse punida e perdesse alguns mandos de campo. Então o time acabou tendo que jogar em outros estádios ali ao longo do Brasileirão. E aí, durante boa parte dessa primeira fase aí de pontos corridos, a Portuguesa ficou flertando ali com a 8ª, 7ª colocação, no limite do corte ali da classificação. Só que uma sequência de péssimos resultados jogou o time para a 17ª posição. Então, muita gente talvez já nem tivesse esperança que o clube conseguiria uma classificação, mas a Portuguesa conseguiu engatar uma boa sequência ali de jogos, grandes vitórias e tal, uma sequência de invencibilidade que credenciou o time a chegar na última rodada dessa primeira fase aí de pontos corridos com chance, vivo ainda na disputa pela classificação para o mata-mata. Só que para isso a Portuguesa ia precisar vencer o time do Botafogo. Botafogo, que para quem não lembra, era o atual campeão nacional lá de 95, mas não era nem sombra daquela equipe ali. E nesse campeonato, inclusive, já não brigava por mais nada, estava só cumprindo tabela nessa última rodada contra a Lusa. Além da vitória, óbvio, contra o Botafogo, a Portuguesa precisava torcer para que Internacional, São Paulo e Sport não vencessem as suas partidas. A combinação era extremamente improvável, mas não impossível, e o time da Portuguesa veio aqui para Curitiba para enfrentar o time do Botafogo lá no Couto Pereira. Conseguiu amassar o fogão, fez 4-1, fora o baile, fora os ameaços, e então se manteve vivo aí na busca por essa classificação. Só que essa partida aí ela nem chegou a acabar de fato, porque o Bota teve uma pá de cara expulso lá, e aí teve um último que meteu o Miguel, que estava machucado, para o Botafogo não ter atletas suficientes para continuar na partida e o juiz ser obrigado a encerrar o jogo. Então acabou com vitória da Portuguesa, mas nem chegou até ali os 90 minutos completos da partida, mas isso também já não era mais relevante, porque a Portuguesa tinha que se preocupar justamente com o que acontecia em outros lugares. E nesses outros lugares estavam jogando seus rivais diretos ali, né? O Sport, um deles, enfrentou o time do Palmeiras e tomou uma sapecada. Perdeu logo de 4-1, portanto aí, tranquilo, tamo vivo, né? Um já foi. Só que faltavam 2. A equipe do São Paulo, o time do São Paulo, enfrentou o Paraná Clube na Vila Capanema e apenas empatou. Empatou aí por 1-1. E por fim, rapaz, o mais difícil de acontecer era o seguinte, era o Inter não vencer o Bragantino, porque o Bragantino já estava rebaixado, já não tinha nem mais o que fazer dentro da competição. Jogava em casa, é bem verdade, mas o Inter era franco favorito para vencer o jogo e se classificar. Mas isso não aconteceu, porque o esquerdinha de perna direita conseguiu fazer o gol do time de Bragança Paulista, que acabou então classificando a Portuguesa. Olha que loucura, que combinação maluca de jogos que fez com que a Portuguesa avançasse para o mata-mata. E aí, só para constar, o Braga, que eu falei que estava rebaixado, ele não chegou a cair por causa de uma virada de mesa muito doida lá também, que envolveu o Fluminense, inclusive, e eles não foram rebaixados, né? E o time da Portuguesa se classificou ali na Bacia das Almas, ali, é aquele cara da 5ª série,
que tira nota 6 para passar, sabe? A média é 6, o cara vai lá e tira 6 e 1. Foi mais ou menos o que a Portuguesa fez, só que já foi suficiente aí para classificação e daí para frente começava um novo campeonato. E aí dentro daquele esquema do primeiro pega o oitavo, o segundo pega a sétima, a Portuguesa, como oitava colocada, pegou o campeão, o líder, que no caso tinha sido o time do Cruzeiro. Muito bom time do Cruzeiro, inclusive também. E o Candinho, treinador da Lusa, jogou toda a responsa pro lado dos caras, né? Ele falou o seguinte: ele disse que eles fizeram a melhor campanha, tem gente de renome, maior torcida, para nós o que vier é lucro. Mais ou menos o pensamento bem sincero ali do treinador. E segundo o presida do Cruzeiro, a Portuguesa era justamente o adversário que eles queriam, né? Então eles julgavam ali ser o time teoricamente mais fraco, melhor para se enfrentar. Só que sobrou soberba e faltou futebol para o time azul do Cruzeiro jogando no Morumbi. O jogo terminou, partida de ida, né? Terminou 3-0 para a Portuguesa. Então os caras foram lá e arregaçaram. A gente teve gols de Rodrigo Fabre e 2 do Alex Alves, né? Então grande vitória da Lusa, foi com vantagem lá para o estádio do Mineirão. Lá eles acabaram perdendo de 1-0, o Cruzeiro conseguiu vencer a Portuguesa, mas obviamente foi pouco e a Lusa então já estava classificada para a semifinal. E dentro dessa semifinal do Brasileiro, uma coisa curiosa é que a Portuguesa era o único time paulista vivo ali na competição. Então, os torcedores das demais equipes ali, dos 4 grandes de São Paulo, eles acabaram se mobilizando e se unindo em prol da causa da Portuguesa, porque é um time muito simpático, né? Então começaram ali a dar esse apoio, dar essa força, principalmente jogando no Morumbi, né? Um estádio muito grande que comportava muita gente antigamente. Nessa semifinal, a Portuguesa teve pela frente o time do Atlético Mineiro e conseguiu vencer eles por 1-0, foi um golzinho do Alex Alves, depois de uma arrancada maravilhosa do Rodrigo Fabre, saiu driblando todo mundo, isso aos 68 minutos de partida, e o Galo se mantinha confiante, né? Aquele negócio, vamos jogar em casa, no Mineirão a gente reverte e tal. A equipe tem todas as condições de vencer dentro de casa. E a Lusa foi com uma proposta de não apenas se defender lá na casa do adversário. Nós não vamos trabalhar para empatar lá, nós vamos trabalhar para ir lá para jogar, para ganhar. Jogando em casa, obviamente que o Galo era o grande favorito para vencer e consequentemente se classificar. O time tinha Tafarel, Euler, Doriva, um baita de um time. Só que eles não passaram de um empate com o time da Portuguesa. Um belo jogo de futebol, teve virada ali, terminou empatado em 2-2 no final. 80 mil pessoas estavam presentes lá e inclusive aplaudiram o time da Portuguesa, reconheceram aí o grande esforço, a raça desses jogadores que acabaram eliminando então a dupla de Minas Gerais, tirou Cruzeiro e Atlético Mineiro do Brasileiro. E na decisão, como não poderia deixar de ser, o adversário da Lusa foi muito cascudo também, um outro time com uma camisa muito pesada aqui no futebol brasileiro, que é o Grêmio, rapaz. Um Grêmio que vinha de Libertadores, que vinha de Copa do Brasil recente, enfim, tava jogando muita bola, comando de Luiz Felipe Scolari, que baita treinador aí, o Felipão muito copeiro, né, desde sempre. Então, cara, as dificuldades já eram previstas aí dentro do campo, só que nesse primeiro jogo a Lusa teve um pontinho a mais ainda para se preocupar, que foi uma forte chuva na cidade de São Paulo, que fez com que o ônibus da equipe atrasasse bastante para chegar até o Morumbi. Eles chegaram ali faltando só 1 hora, pouco menos de 1 hora para começar o jogo e tiveram que fazer tudo nas pressas, aquecer, tal, uniforme ali, aquela coisa toda de pré-jogo. E depois de um início nervoso da Portuguesa, algo assim que é de se entender, né? Porque, cara, eles estavam chegando ali num palco, ali num momento que eles não estavam acostumados, diferente do Grêmio, que já estava muito calejado com relação a grandes decisões e jogos dessa magnitude. O Galo, grande volante, que depois virou treinador, fez um golaço de falta, fez o gol do 1-0, bateu com muita precisão e depois o Rodrigo Fabre ainda marcou o segundo gol da Luz, então 2-0, grande vitória. O Grêmio teve um jogador expulso, né? E a Portuguesa teve algumas chances de matar, não matar, né? É difícil falar que vai conseguir matar o confronto contra o Grêmio, mas teve chances de ampliar esse resultado e de ir com mais folga lá para o Estádio Olímpico, porém não conseguiu e isso acabou fazendo uma falta tremenda jogando lá no Rio Grande. Bom, então o Grêmio saiu até que satisfeito, entre aspas, assim, de São Paulo por ter perdido só de 2. E convicto que conseguiria a reação no Olímpico. Chegamos então no fatídico dia 15 de dezembro de 1996.
E a torcida do Grêmio no Estádio Olímpico fez um barulho ensurdecedor, uma festa ali maravilhosa para empurrar o seu clube aí rumo a esse título brasileiro, que começou a ser construído logo com 5 minutos de jogo, quando Paulo Nunes abriu a contagem. Então era tudo que o Grêmio precisava, né? Um golzinho logo cedo, a torcida inflamou de vez, e a pressão ia ser forte para cima da Portuguesa no restante do jogo. E conforme a partida ia se desenrolando e o Grêmio sabia que precisava atacar, partir para cima, a Portuguesa acabou tendo espaços e tendo chances para empatar o jogo e ficar mais confortável dentro da decisão, mas não fez e acabou vindo o castigo lá aos 39 minutos da segunda etapa já. Uma bola mal afastada ali pela defesa da Lusa, o Ailton pegou ali muito bem na bola para conseguir fazer esse gol de empate. A torcida do Grêmio, mano, ficou ensandecida, né, cara? E o tempo, a partir dali, começou a passar muito rápido. O tempo voou para a Lusa e o tempo parou para o Grêmio, né? Mas eles tiveram ali culhões para manter essa vantagem diante do time paulista. E aí, como eu disse, né, pelo regulamento, esses dois placares idênticos faziam com que o time de melhor campanha, no caso o Grêmio, se sagrasse então campeão brasileiro de 1996. Da parte da Portuguesa, que é o que a gente está aqui para falar hoje, ficou muita lamentação, né, cara? Aquele negócio, poxa vida, o Rodrigo Fabri não tinha perdido esses gols ao longo do campeonato, ele veio perder logo hoje, cara. Se essas bolas entram, se lá em São Paulo a gente consegue aumentar essa vantagem, se a gente não toma um gol tão cedo, tão tarde, isso aí foi bem cruel, inclusive, com o time da Portuguesa, né? Poderia ser ali no meio do primeiro tempo, no começo do segundo, ia dar tempo para reação, de repente, né? E perder esse título custou caro para o time da Portuguesa, literalmente, porque eles estavam conversando ali com a Sírio, uma empresa que patrocinava o time da Lazio, na época também, uma Lazio muito vitoriosa, inclusive, né? Os caras ali que estavam com bala na agulha, estavam com cascalho. Só que depois de perder o título, os caras desistiram aí dessa parceria e os bons jogadores da Portuguesa acabaram sendo vendidos aí ao longo dos anos, alguns logo depois do Brasileiro e tal, ou seja, o time acabou por perder forças nos anos seguintes. E apesar do não título, esse time aí é um imortal aqui do futebol brasileiro, né? Um grande esquadrão que a gente tem que reverenciar e bater palmas. Uma coisa que me chamou a atenção foi que enquanto estava pesquisando aqui, eu vi uma entrevista do atacante reserva lá, o Tico, e ele colocou, ou melhor, ele credenciou muito a perda desse título ao treinador, o Candinho. Segundo ele quis ser a estrela da parada ali, né? Quis chamar toda a responsa pra ele, tipo, aí diretoria, se liga, ó, o que eu tô fazendo, o que eu tô fazendo, né? Trouxe ali uma ideia muito individualista, os jogadores ouviram e tal, e acabaram não gostando daquilo. Isso já gerou um clima ali bem chato no vestiário e tal. Então, segundo o atacante, obviamente, o treinador quis ser a estrela, não deixou que os jogadores passassem ali no hotel junto com fotógrafos, torcedores para tirar foto, quis poupar eles disso. Essas coisas assim que, segundo ele, acabaram pesando aí para que a Portuguesa não conseguisse esse título. Enfim, certo é que o que aconteceu, já aconteceu, não tem mais o que fazer. O que você pode fazer aí é curtir esse vídeo e sugerir temas de esquadrões ou de temas variados aí, dos mais, sei lá, cara, qualquer coisa aleatória que você pensar com relação ao futebol que pode gerar um vídeo maneiro aqui no canal. Certo, meus queridos? Então, muito obrigado pela atenção, pela audiência, até a próxima e falou!